Bora lá, vamos mergulhar fundo em uma rodada que pode simplesmente mudar tudo no Campeonato Brasileiro. É um momento de altíssima tensão, sabe? Cheio de reviravoltas e oportunidades que prometem definir a briga pelo título e a luta contra o rebaixamento. Pois é, e não tem frase que defina melhor o momento atual, né? A liderança troca de mãos, as posições na tabela mudam a cada jogo. É exatamente essa imprevisibilidade toda que faz o nosso campeonato ser tão fascinante. Então, o nosso objetivo aqui é bem claro: deixar a paixão de torcedor um pouquinho de lado para focar nos cenários. Vamos analisar o que os dados e o momento de cada time nos dizem sobre os principais jogos. Vem comigo. E a gente começa com o Palmeiras, que entra em campo carregando uma pressão, assim, gigantesca nos ombros, depois de ter perdido a primeira posição. A situação ficou bem delicada. As derrotas recentes, principalmente no clássico contra o Santos, custaram a liderança. E com o Flamengo aproveitando a chance para pular para a ponta, a vitória em casa contra o Vitória deixou de ser uma opção, virou uma obrigação para o Palmeiras. E aqui a gente tem um verdadeiro choque de realidades. Enquanto o Palmeiras joga pela glória do título, o Vitória joga pela sobrevivência na Série A. Para o time baiano, que foi parar lá na zona de rebaixamento, um empate fora de casa contra um candidato ao título seria, olha, um resultado espetacular. E é aqui que a gente vê o tamanho do desafio para o Vitória. O Palmeiras em casa é uma verdadeira fortaleza. Em toda a competição, pouquíssimos times conseguiram arrancar pontos do Allianz Parque. Do outro lado, a gente tem a campanha do Vitória como visitante. Apenas uma vitória em todo o campeonato, mas atenção, foi um trunfo recente e muito importante contra o Santos. Isso mostra que, apesar dos números ruins, a equipe conseguiu um resultado de peso quando mais precisou. Então, onde é que pode estar a vantagem do Palmeiras? A análise aponta para uma vulnerabilidade bem específica do Vitória, a bola aérea. A maioria dos gols que o time sofreu veio de jogadas de cabeça, que é, por acaso, um dos grandes pontos fortes do time palmeirense. Um detalhe tático que pode ser fundamental para esse jogo. Agora, vamos falar do Santos. Depois daquela vitória gigante sobre o então líder Palmeiras, a grande pergunta que fica no ar é: esse resultado foi um sinal de recuperação de verdade ou foi só um ponto fora da curva? Vencer um clássico dessa magnitude, claro, muda o ânimo de qualquer equipe. Mas a dúvida é se isso foi o suficiente para transformar o desempenho geral do time, que vinha de uma campanha muito, mas muito inconsistente. A análise daquele jogo contra o Palmeiras revela algo bem importante. O Santos teve um começo ótimo, pressionou, mas depois perdeu o ritmo. A vitória veio muito mais de saber aproveitar as chances, do oportunismo, do que de um domínio sustentado durante os 90 minutos. E esse é o grande contraste com o adversário, o Mirassol. Enquanto o Santos celebra uma vitória épica, mas meio isolada, o Mirassol vem de uma sequência muito mais sólida, com uma derrota só nos últimos jogos e vitórias importantes contra outros gigantes do futebol brasileiro. E essa frase resume perfeitamente o que se espera desse confronto. 1-0 é goleada. A tendência é de um jogo tenso, onde qualquer gol pode ser decisivo. Para os dois lados, uma vitória magrinha vai ter o peso de uma goleada, tamanha a importância dos pontos em jogo. E agora sim, chegamos ao grande prato principal da rodada. Um clássico que vai muito além da rivalidade. Um jogo que pode, de fato, ser o divisor de águas na corrida pelo título do Brasileirão, o Fla-Flu. É a famosa ciranda do Brasileirão em Nação. Semana passada, era o Palmeiras enfrentando um clássico complicado, enquanto o Flamengo tinha um jogo, em tese, mais acessível. Agora, os papéis se inverteram completamente. É o Flamengo, o novo líder, que encara o desafio de um rival super motivado. E motivação é o que não falta para o Fluminense. São dois motivos poderosíssimos. Primeiro, consolidar a vaga direta na Libertadores e, segundo, a chance de ouro de atrapalhar e muito a campanha do maior rival rumo ao título. Ou seja, o Fluminense vai levar este jogo muito, muito a sério. E além da motivação, tem a força do time como mandante. O Fluminense vem de uma sequência impecável de 6 vitórias seguidas em seus domínios. Isso transforma o time num adversário extremamente perigoso para qualquer um, ainda mais para o líder do campeonato. O histórico recente do confronto só reforça essa dificuldade. Se a gente olhar o gráfico, percebe que 9 dos últimos 10 clássicos tiveram menos de 2,5 gols. Isso indica que são jogos tradicionalmente truncados, de poucos gols, onde cada detalhe conta. Portanto, uma vitória do Flamengo está longe de ser garantida. Bom, depois de analisar jogos tão imprevisíveis, qual é a grande lição estratégica que a gente pode tirar para entender a dinâmica dessa reta final de campeonato, hein? A análise nos traz um conceito que é fundamental, a tal da leitura ao vivo.
A ideia é que, em vez de se apegar a previsões feitas antes do jogo, a chave é observar como os times se comportam em campo. A agressividade, a postura tática, é isso que revela as verdadeiras oportunidades. E essa é a filosofia central para um campeonato tão volátil. As melhores percepções não vêm das previsões, mas sim da observação atenta da partida enquanto ela acontece, em tempo real. Fica então a reflexão. Diante de tanta imprevisibilidade, com a liderança mudando de mãos e jogos tão equilibrados, será que a estratégia mais inteligente não é tentar adivinhar o resultado, mas sim esperar, observar e decidir com base no que o próprio jogo nos mostra?